Já chegamos lutando. Eu gostaria de te convidar a entender que lá o Jabes teve uma luta muito maior. Porque Jabes, quando chegou, ele teve um parto muito complicado. A sua mãe passou por uma luta, uma batalha tremenda para poder trazer à luz este menino. De certa forma que a luta foi tão renhida, a batalha foi tão travada, a peleja foi tão difícil, que quando Jabes finalmente veio à vida, aquela mulher o nomeou por dor. Coisa chata ser chamado de dor, né? A gente imagina isso dentro da linguagem lá do passado, naquela linguagem, isso para a gente não tem tanto significado. Jabes é um nome oriental, para a gente não vai ter tanto peso, mas dentro daquela época, daquele contexto, aquilo tinha um peso enorme. Em Israel, quando nós falamos de nome, nós falamos sobre significados, mas nós falamos também sobre destino, sobre história, sobre sina, que era colocada sobre a cabeça de alguém. Porque quando alguém era nomeado, era de acordo com aquilo que aquela pessoa já tinha passado. A única coisa que Jabes tinha, ele era recém-nascido, era o seu parto, e o seu parto tinha sido difícil, então ele se chamou dor. E infelizmente, qual que era o problema? A palavra, ela sempre teve poder. Então, quando se nomeava uma criança com um mau argúrio, com uma maldição, aquilo que ela tendia a viver no seu futuro também era maldição e sofrimento. Ou seja, quando Jabes recebeu aquele nome, é como se todas as possibilidades se colocassem contra ele. A partir daquele momento, Jabes já estava com o seu destino traçado por causa do seu nome. Hoje em dia isso faz pouco sentido. Nós saímos às vezes de um lugar difícil, às vezes nós moramos em um bairro perigoso, complicado, mas nós saímos, estudamos e com a ajuda de Deus nós vencemos e desafiamos as possibilidades. Hoje nós já estamos mais tranquilos. A sociedade, ela chegou num nível de conhecimento e de entendimento acerca do seu próprio potencial. Mas naquela época, quando alguém falava e sabendo que a palavra tinha muito poder, aquilo pesava ao redor da pessoa. Então acredito que quando Jabes era criança, todos chegavam e diziam: olha, este aí é o dor, aquele do parto complicado. Esse menino tão bonitinho, né? Coitado, mas amaldiçoado pelo seu próprio nome, porque teve um parto tão difícil que quase que ele leva a mãe dele junto, de tão complicado que foi. Então tudo ao redor de Jabes conspirava contra aquele rapaz. Só que aqui a gente vai ver uma coisa muito interessante, porque apesar da vida de Jabes ter começado difícil, ele tinha um comportamento diferente da maioria das pessoas. Quando a gente fala sobre a mente humana, a gente fala sobre um dos maiores potenciais que Deus nos entregou de presente. Não é à toa que o nosso cérebro, ele está colocado sobre o nosso pescoço, coroando a nossa cabeça, nos dando um nível diferente dos animais, porque nós temos a consciência de que nós temos mente, de que nós temos cérebros, de que nós somos seres pensantes. Ou seja, você sente dó de si mesmo, porque você reconhece a sua própria situação. Está entendendo? Isto é algo reservado apenas a quem tem consciência. Só que a quem muito é dado, é muito também cobrado, é muito também responsabilizado. E nós vamos ver que este rapaz, ele vai se portar de uma forma diferente. Quando nós falamos sobre a mentalidade humana, existem dois tipos de impulsionamentos que nós podemos interagir. Se eu me relaciono com alguém, eu posso dar a essa pessoa reforço ou punição. Por exemplo, se eu tenho um amigo e ele age de forma desrespeitosa comigo, eu posso puni-lo. Eu posso dizer: olha, isso não é forma de se falar. Você tem que respeitar as pessoas. Agora, quando ele faz algo que é bom, eu posso dizer: é isto aí, continue. E a sociedade, ela funciona desta maneira. Quando alguém não acredita em você, nós estamos fazendo a punição. As pessoas chegam e dizem: esse menino está cantando, mas ele não tem potencial. Pague. Punição. Alguém chega e diz: esse menino está cantando, está se esforçando, está se entregando o seu melhor, continue. Reforço. E eu acredito que ao redor de Jabes só tinha punição, só tinha desmotivação, só tinha motivo para ele não acreditar. A maioria das pessoas, quando é cercado de punição, quando é cercado de desmotivação, desanima,
fica sofrido, entra no drama, encarna o sofrimento. As pessoas não são culpadas de fazer isso, porque é a natureza, é natural, quando é atacado, se proteger. Mas a realidade é que Deus não nos chamou para aceitar viver uma vida de drama, de tristeza, de desânimo, que as pessoas digam assim: você não vai conseguir, e você escute e absorva como uma esponja, e não tendo um filtro para entender que a falta de fé do outro, a incredulidade dele, não vai definir a vida de nenhum jovem. Debaixo da presença de Deus, debaixo da presença de Deus tem certeza. Não é porque nós estamos buscando aqui prosperidade, não é porque nós estamos buscando ostentação. Eu gostaria de te convidar a abrir os seus olhos para a compreensão que a pobreza não vai santificar ninguém. O sofrimento em excesso não vai nos chegar mais perto de Deus. O que vai fazer você estar pertinho do Espírito Santo é o seu comprometimento e a seriedade que você leva uma vida debaixo da obediência dele, da palavra dele. Então, quando nós entendemos isso, nós abrimos os nossos olhos. Jabes não aceitou aquela maldição que eles tinham colocado sobre ele. Poderia ser a sua própria família, poderia ser pessoas de autoridade. Ele não aceitou porque ele sabia que aquele jugo não era para ele. Dor. Que nome ruim. Você se chama dor, ou seja, a perspectiva de Jabes era causar dor a todas as pessoas que ele chegasse perto. Era causar trauma, porque provavelmente ele seria uma pessoa estigmatizada. Já viu gente cismada com a própria história? Ah, o meu passado é difícil demais. Aí você fala: o que aconteceu com você? Aí ele falou: eu não sei. Sempre tem, não tem? A pessoa compra, é porque não aconteceu nada, eu esperava mais. Né? E aí a pessoa já fica estigmatizada. Imagina a facilidade que Jabes teria para ter um trauma, para ser alguém estigmatizado, para ser alguém sofrido. A mãe dele provavelmente tinha um problema com ele porque ela tinha colocado seu nome de dor. Já mostra, isso já dá uma dica sobre o comportamento dessa mulher, porque ela não teve medo de colocar o nome dele de dor, mesmo que fosse comprometer pelo resto da sua vida, mesmo tendo conhecimento da dureza que aquela sociedade daquele tempo. Então a gente vai ver que ele tinha dificuldades, mas só que a diferença em Jabes estava na sua fé. Porque a Bíblia é muito clara em dizer que Jabes orou, ele invocou o Deus de Israel. Quando nós falamos sobre esse versículo, é muito interessante porque aqui o escritor de 1 Crônicas, ele está falando sobre genealogia, e ele está escrevendo, ele está falando Cós, Jeroanube, Isobeba, e as famílias de Arael, e os filhos de Arum, e de repente ele para, ele dá um pause, ele dá uma vírgula para falar de alguém. Ele interrompe essa laboriosa repetição de todos os filhos e a genealogia que é tão longa, para dar destaque, para falar de um jovem chamado Jabes, a qual ele descreve como o mais ilustre. Ilustre fala sobre importância, sobre relevância, fala sobre alguém que é honrado. Não está falando sobre dor, não está falando sobre sofrimento. E é tão interessante isso aqui, pastor Juscelino, porque a tendência é que falasse sobre dor quando falasse sobre Jabes. Esse não é o nome dele? Mas por que estão lembrando dele com honra? Por que estão lembrando dele com satisfação, com alegria? Por quê? Porque Jabes, no meio do seu caminho, orou. No meio da sua história, Jabes se posicionou com fé. E ele fez uma oração. Na palavra de Deus está escrito que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, se a sua vida está tomada por um desânimo, por uma tristeza, por uma insatisfação com a sua história, eu gostaria de, nessa noite, te convidar a fazer uma oração. Pode parecer muito simples, pode parecer muito mesquinho, mas
Essas coisas têm o valor que nós damos a ela. Coloque fé, mesmo que seja como uma semente de mostarda, na conversa que você tem com Deus no decorrer do seu dia, e comece a dizer assim: ó Senhor, eu não aceito a palavra de maldição colocada sobre a minha vida, porque ela foi dita por língua humana, ela foi falada, Senhor, por bocas que não são santas, mas agora eu quero invocar o nome do Deus Santo, aquele que é Jesus Cristo, aquele que é poderoso para sarar, curar, transformar. É o Senhor que vai falar na minha vida, é o Senhor que vai falar na minha história, e eu quero que o Senhor comece a falar hoje. Quem crê que Deus está falando aqui nesta noite hoje? É o Senhor que está falando na sua história, não é homem. Ei, a sua família não pode definir o seu destino, nem você mesmo pode, mas Jesus Cristo está no controle de tudo. É Ele que está definindo tudo. É tão incrível como o sucesso humano é uma coisa que é instável. Às vezes a pessoa está sofrendo aqui, ninguém dá valor. Às vezes a pessoa profissionalmente está se esforçando, ninguém dá valor. Às vezes a pessoa está entregando resultados, ninguém dá valor. Quando ela chega no pódio, tudo muda. Todo mundo quer falar da época dela de superação. Todo mundo quer entregar como se fosse um produto. Ou seja, aqui tudo é variável, é instável, não é certo. Mas com Deus é diferente. Deus nos valoriza aqui, Deus nos valoriza no pódio, Deus nos valoriza em todo o tempo. Ele sabe o nosso valor porque Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Salvador. O nosso Salvador tem nome, Jesus Cristo. Quando estiver passando por um momento de dificuldade, clama a Ele, começa a chamar pelo nome. É no nome que tem poder, é Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Qual que é a propriedade dele? Ele é santo, ele é perfeito. A santidade fala sobre caráter. Toda vez que você chama, ele ouve, ele não ignora, porque o nosso Deus tem ouvidos e é sensível. Deus é Deus de amor, ele sofre ao ver o seu sofrer. Está entendendo? Às vezes nós não estamos acostumados a ser amados, porque nos falta esse sentimento verdadeiro. Quando a gente começa a ser amado por Deus, você estranha, porque você não sabe o que é alguém sofrer por você completamente. Deus sofre por você, mesmo você não merecendo. Eu e você, nós não merecemos este amor, mas Ele sofre. Jesus se preocupa conosco todos os dias. Fala: Samuel, você está fragilizando a imagem de Deus. Não, meu amigo, eu estou falando de um Deus que, quando nós descrevemos, nós sempre vamos na esfera do impossível, porque Ele é amor e justiça na mesma medida. Ele não deixa de ser forte porque Ele ama. Isto é conversa de ser humano que tem que se basear em dureza para mostrar força, mas Deus, Ele traz uma imagem totalmente glorificada, nova, diferente daquilo que nós construímos aqui na terra, porque Ele é a perfeição e Ele está acima de qualquer padrão que nós impomos de homem forte. Nós achamos e vemos de uma maneira, Deus veio totalmente diferente. Olhe para Jesus, pobre, numa manjedoura, sofrido, vestido vestes simples. Ele não precisou se adornar, porque Ele é o próprio poder. Ele não precisa ser visto aos olhos humanos como poderoso, porque Ele é poderoso. Quem precisa mostrar é porque não é. Quem precisa provar é porque não é. Ele é grandioso, poderoso. E nós vamos ver que é a este Deus que Jabes vai clamar. E quando Jabes clama, quando ele pede, ele faz 4 pedidos. Eu gostaria que você prestasse atenção em cada elemento que Jabes coloca na sua oração, porque na primeira visão parece uma oração curta, simples. Às vezes nós achamos que nós temos que chegar a Deus com uma oração que dure pelo menos 3 horas. E aí a gente às vezes questiona: por que eu não oro? Aí você mesmo se justifica: porque eu não tenho tempo. É porque eu não consigo ter uma reserva de tempo adequada para eu estar com Jesus. Mas Deus está te falando aqui: ei, se trata de qualidade,
não de quantidade. Se trata de sinceridade, não se trata de tempo. Se trata de você ter prioridade, não se trata de você ser a pessoa com a maior reserva de tempo durante o dia. Está entendendo? Coloque Deus em primeiro plano. Às vezes não vai dar para você orar meia hora. Às vezes só vai dar para 10 minutos. Mas faça esses 10 minutos valer a pena. Jabes fez. Você vai perceber aqui que Jabes vai pedir, ele vai invocar a Deus e ele vai dizer assim, ó: se me abençoares muitíssimo. Primeiro elemento, Jabes estava pedindo aquilo que era contrário à sua história. Jabes foi selecionado com um nome complicado, significava dor, estava reservado para ele sofrimento. Jabes vai lá e fala: Senhor, se o Senhor me abençoares muitíssimo, ou seja, se o Senhor com a tua nuvem estiver sobre a minha cabeça, em tudo que eu colocar a mão, abençoado eu serei, pela tua palavra. Deus me abençoa nos meus projetos, aonde eu for, que o Senhor faça que eu seja frutífero, naquilo que eu estender as minhas mãos, me dá resultado, me faça render, me faça vencer, me faça ser respeitado, me faça ser compreendido. Deus abençoa as minhas escolhas, em tudo que eu for fizer, que o Senhor possa me dar sabedoria, que eu possa andar debaixo da tua bênção, da tua permissão, da tua graça, Pai, que em todo tempo o Senhor esteja com as tuas mãos sobre mim. Pensa sobre isso. Quantas vezes na nossa vida nós estamos nos escolhendo com uma pessoa certa para estar iniciando os nossos projetos sem consultar o Senhor. A gente às vezes se anima, prepara, trabalha, se esforça. Você às vezes conversa com a sua mãe, conversa com o seu pai, ou com a sua avó, com o seu tio, conversa com o supervisor, com a professora, com aquela pessoa de confiança. Às vezes conversa com o seu dirigente de jovens, conversa com a regente, conversa com o pastor, e tem que conversar mesmo, mas nunca deixe também de estar buscando a orientação e principalmente a bênção do Senhor. É dele que emana toda a autoridade, é dele que vem o poder, todas as coisas são para ele. Ei, quando você esquece de Deus, que coisa séria você esquecer de quem realmente poderia alavancar o seu projeto, de quem realmente poderia fazer com que isso funcionasse. Aí nós esquecemos da bênção, do principal. Nós esquecemos de estar debaixo da nuvem e a gente sai de debaixo da sombra, exposto ao sol, achando que vai dar tudo certo. Isso é tão trágico, porque a gente vai encontrar desidratação. A gente vai encontrar às vezes um deserto vazio. Às vezes a sua ideia é boa, às vezes o momento é bom, mas se não tiver a bênção, não acontece. Isso parece maldição? Não, isso parece com a falta da bênção. É simplesmente assim. Quando a gente deixa de buscar o Senhor para ter a permissão, para ter o aval, para poder fazer algo, às vezes a gente se encontra esperando e não acontece, o jogo não vira, e a gente fica questionando por que depois de ter tomado decisões, de ter feito escolhas. E Deus olha para nós como: o que eu posso fazer, meu filho? Você foi sem a nuvem, você não estava coberto. O que eu posso fazer agora, se não era da minha vontade? É por isso que você está sofrendo, você não consultou, ainda não era o tempo. Então, quando nós entendemos isso como Jabes, nós clamamos: Senhor, oh meu Deus, mesmo eu sabendo das minhas dificuldades e dos meus méritos, mas eu sei, Pai, que sem Ti eu não consigo. Mesmo eu tendo autoconhecimento, às vezes você tem currículo, mesmo eu tendo currículo, mesmo às vezes eu tendo experiência, mesmo às vezes muitas pessoas de confiança sabendo quem eu sou, daquilo que eu posso trazer, mas ainda assim eu não sou nada sem Ti, meu Deus.
Então eu gostaria de te clamar, eu gostaria, Senhor, de colocar. Às vezes você está precisando resolver um problema familiar e você já está acostumado, você está se baseando na sua experiência de muitos anos. Mas não entre sem a bênção de Deus. Não vá lá e coloque a sua mão sem saber se Deus está contigo. Não desgarre da oração, porque quando nós oramos e nós pedimos a Deus a bênção dele, ele vem e cobre, e as coisas acontecem sem você nem entender. Aquilo que era difícil ficou fácil, aquilo que parecia impossível agora está acontecendo. Ei, não é coincidência, não é o acaso, não é o momento, não é o cansaço de quem estava criando problema e simplesmente deixou para lá, não. É o Senhor que está entrando na história. A mão dele deixa rastro de milagre. É ele que está fazendo o impossível, porque ele é Deus. Então nós vamos ver Jabes falando, clamando, e ele vai pedir mais. Ele vai dizer assim: os meus termos, Senhor, amplifica, por favor, aumenta. Jabes estava clamando, sabe pelo quê? Por crescimento. Ele estava falando assim: Deus, não deixe que eu fique pequeno, não deixe, Pai, não permita com que eu continue no mesmo lugar, do mesmo tamanho que eu estou, sem evoluir, sem progresso. Não faça, Pai, com que o tempo passe e eu esteja estagnado, sofrendo no mesmo lugar, amaldiçoado, sem conseguir ir para frente. Faça com que eu seja abençoado, faça com que eu cresça, Pai. Tudo que eu colocar a mão, o Senhor multiplica, abençoa, frutifica. A minha família seja abençoada, que o Senhor possa fazer com o meu futuro, Pai, esteja sempre debaixo do teu querer. Ele orou pedindo: aumenta o espaço. Quem não quer mais espaço? Você quer espaço o tempo todo, quer espaço na sua casa, porque está apertado. Você quer espaço para falar, quer tempo de fala, você quer expressar sua opinião, uai. Eu quero dizer, é ou não é? Em casa, na família, na profissão, no serviço, você quer ser respeitado, quer que a sua opinião seja considerada. Quem não quer espaço, né? A gente quer espaço para tudo, mais espaço, por favor. E Jabes, ele clamou para quem podia dar, porque às vezes nós queremos ter autoridade, nós queremos falar, mas só que às vezes nós tomamos o bastão de fala, ou nós tomamos alguma responsabilidade antes da hora. E aí todos ao redor às vezes percebem, a gente não, porque a gente está lutando por espaço, a gente não percebe. E aí quando nós vamos perceber, você já está passando vergonha. Às vezes você já está passando um aperto, mas Deus dá uma autoridade que ninguém questiona. Deus dá o poder que ninguém pode tirar, porque Ele tem poder para dar, tá entendendo? E aí quando você chega debaixo da bênção, todo mundo te entende, todo mundo te respeita, todo mundo te aceita, porque é o Senhor que está brilhando na sua vida, é Ele que está fazendo o progresso, é Ele que está multiplicando a seara, está fazendo fartar na sua vida. Não está faltando nada, porque o nosso Deus é um Deus de fartura, é um Deus de sobra, não é um Deus de falta. E no momento certo, ei, tudo aquilo que você plantou vai vir multiplicado, quadruplicado, porque o Senhor é poderoso para garantir a colheita. Aqueles que estão plantando debaixo da bênção de Deus não precisa ter medo daquilo que vão colher, porque sabem que a lei da semeadura é infalível, e o nosso Deus tem uma bondade que ela é tão grande que ela não está preenchendo o recipiente, ela está transbordando o balde, e isso vai ser derramado sobre a sua vida de uma forma poderosa. Ei, dentro da sua vida espiritual não vai faltar, dentro da sua vida financeira também não falta, dentro da sua vida conjugal também não vai faltar, para os jovens não vai faltar o futuro. Deus está cuidando de cada detalhe, Deus está cuidando de cada vírgula, de cada ponto. Ele é aquele que conhece o hoje, e Ele também tem o amanhã nas suas mãos. Quer ficar tranquilo quanto a isso? Pega a sua ansiedade e apresenta em oração diante de Deus, e peça assim: ó Senhor, venha tomar o meu futuro nas tuas mãos. Tu é poderoso, Deus. Eu sei que Tu és escritor por excelência, Tu és aquele que tem o controle do destino. Não vai faltar nada, você não precisa ter preocupação com mais ou menos. Deus vai te dar o excelente. Quer ter?
Creia, Deus vai te dar de acordo com o que você crê. Às vezes a gente crê pouco e fica reclamando de Deus. Ei, creia no excelente, creia no melhor. Deus dá o melhor, é de acordo com a fé. Quem tem mais fé, mais receberá de Deus. Então Deus, Ele com certeza abriu, Ele alargou os espaços, os caminhos de Jabes. De certa forma que aquele jovem ele foi muito abençoado. Eu tenho certeza que Jabes, na sua profissão, naquilo que ele fazia, ele foi bem sucedido, porque ele é citado como o mais ilustre. Ou seja, não só na sua vida espiritual, mas também dentro do campo físico, do campo secular, na sua profissão, no seu trabalho, na sua vida, tudo estava conectado e fazendo com que ele fluísse para a glória de Deus. Então nós vamos ver que ele vai fazer um terceiro pedido. E aqui Jabes ele é muito certeiro, ele é muito conciso, ele tem o seu alvo bem travado para poder fazer o pedido certo. Quando você for lá, peça a Deus também essa sabedoria, como Salomão pediu. Faça assim: Deus, ilumina a minha mente, o meu coração, para que eu possa pedir com sabedoria, para que eu possa crer naquilo que é certeiro, naquilo que é exato, que o Senhor possa me dar uma mira aguçada, Deus. Não faça com que eu erro nem um fio de cabelo, mas que eu possa ir exatamente aonde eu preciso. Jabes começa pedindo a bênção de Deus. Comece sempre pelo positivo e termina com a maldição, porque é o resto daquilo que Deus vai tirar da sua vida. Não vai ficar nada. Deus está arrancando o seu passado e jogando no mar do esquecimento aquilo que estava travando, aquilo que estava impedindo, que está atrapalhando. Deus está tirando com facilidade, porque Ele é o fazendeiro que está tirando a peste, a praga. Ele está indo lá na plantação e Ele está tirando tudo aquilo que não presta e está deixando só aquilo que tem vida, só aquilo que vai frutificar para a honra dele, amém? E nós vamos ver que naquele dia Jabes pediu, ele orou, e ele dizendo assim, ele pediu: olha, Deus, que o Senhor faça com que do mal eu não seja aflito. Jabes pediu por proteção. Quando você ora diante de Deus e você pede assim: Deus, brinda o meu coração, Pai. Oh meu Deus, Tu és escudo, protetor e broquel da minha vida. Protege a minha mente, Senhor, de toda palavra lançada contra a minha vida. Pai, eu sei, Pai, que eu estou aqui porque o Senhor deu, Pai, oportunidade. Foi porque o Senhor projetou, foi porque o Senhor pensou, o Senhor planejou tudo. Você é um projeto nas mãos de Deus. Cada detalhe do seu rosto, tudo foi planejado, sonhado, como diz lá em Isaías, que Deus via o nosso corpo ainda informe dentro do ventre da nossa mãe, antes que nós pudéssemos ter consciência de alguma coisa, antes que nós pudéssemos achar que éramos gente. Deus já conhecia, Ele tinha um plano perfeito. Você pode pensar ou imaginar que o nosso Deus, poderoso em glória, perfeito em tudo, maravilhoso nos seus planos, faria algo em vão? Você não é em vão, você tem um propósito. Deus, Ele pensou em cada detalhe. Ei, pense no milagre da vida ao te formar, cada gene, ei, encontrando um com o outro. Houve a combinação entre pai e mãe, e tudo se fez em um elo perfeito, para a honra e para a glória de Deus. Quando você respira o fôlego do pulmão, enchendo o nosso corpo de ar, é para dar glória a Deus. Todo ser que vive louva ao Senhor. Aí você pode pensar: nem todos estão dando glória, nem todos estão adorando. Ei, eles estão respirando. Quando eles estão respirando, eles estão testificando. Obra perfeita, feita por Deus. Obra maravilhosa, criada pelo Senhor. Já viu quando o engenheiro vê um carro andando? E aí chega o entrevistador e fala: este é, por exemplo, o Maicon fulano, né? O engenheiro da Fiat, ou por exemplo da Volkswagen, que esteve trabalhando nos anos 90 e foi premiado várias vezes, né, pelas suas criações, mas não tem vida, não tem ar. Olha o que Deus fez. Olha que Deus fez. Deus deu oportunidade de um ser desenvolver
ver, olha a sua evolução, como que você mudou no passar dos anos, como que isso é maravilhoso, como que é tremendo, toda a complexidade da existência humana. Nós ficamos felizes, nós notamos os detalhes, nós somos seres sentimentais, cada coisa importa, tudo tem que estar no seu devido lugar. Olha como que Deus é tremendo, é maravilhoso. Nós não conseguimos descobrir os seus mistérios. A Bíblia é muito enfática em dizer que apesar de nós querermos ter o mundo inteiro, que Deus colocou o mundo no nosso coração, mas Ele encobriu os mistérios, para que a gente não pudesse descobrir tudo. Então a gente fica perdidinho com a ciência tentando encontrar alguma coisa. É ou não é? Mas o Senhor está cuidando. E nós vamos ver que Jabes, ele vai pedir: Pai, que o mal não me aflija, não deixe que esta maldição me alcance. Jabes aqui estava pedindo para que Deus deixasse para trás tudo aquilo que tinha sido colocado diante dele. Todo o peso que estava sobre os seus ombros, Deus tirou e colocou sobre ele a leveza de estar vivendo uma vida debaixo dos mandamentos do Senhor. Quem vive uma vida com o fardo de Jesus anda leve, porque o fardo dele é de acordo com aquilo que nós podemos carregar. Você pode glorificar e adorar e exaltar o nome de Deus por isso? Ei, quando nós vemos o Senhor tratando a cada ser humano, é uma forma maravilhosa, porque quando você ora aqui na igreja, Deus escuta só a sua voz. Quando você canta, Ele está ouvindo só o seu louvor individualmente. Ele ouve todos ao mesmo tempo, mas Ele consegue te compreender individualmente, da atenção que é necessária para você. Ele sabe o quanto você aguenta, então Ele coloca de acordo com a sua força, tá entendendo? E Deus é tão tremendo, é tão maravilhoso, que Ele sabe como tratar cada um individualmente de uma maneira justa e correta e coerente, porque Ele não é injusto. Então quando nós vamos ver que Deus está tirando o peso que estava sobre Jabes e colocando uma leveza para carregar aquele fardo, e Jabes, ele vai orar e ele vai pedir mais algo, ele vai falar mais com o Senhor, e Deus, ele vai pedir a presença, porque quando Jabes fala assim: olha, Pai, que a tua mão seja comigo, é tão tremendo isso, porque Jabes estava dizendo assim: sem ti eu não vou, eu não quero só a tua bênção. Por exemplo, eu posso enviar alguém para cumprir uma missão, eu posso dar para essa pessoa, por exemplo, uma Bíblia e falar com essa pessoa assim: vá com esta Bíblia até tal lugar e resolva tal assunto, entrega uma palavra lá. Essa pessoa, ela vai com a bênção, mas é diferente de sair com a presença, é diferente de sair com a companhia. Então nós vamos ver que Jabes diz assim: ó, Deus, me dê a tua bênção, não deixe que do mal seja aflito, me dê espaço para crescimento, mas Deus, se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar, não me faça ir sozinho, como Moisés disse, quando o povo estava ali pecando, e Deus chegou no momento que Deus disse assim: eu não vou adiante, eu vou enviar um anjo para que eu não consuma o povo, porque a paciência de Deus estava acabando. E aí Moisés, com toda a coragem e ousadia de um representante do povo de Deus, ele diz assim: ó Senhor, se o Senhor não for, então ninguém vai, porque eu não vou sair daqui. Isso é autoridade, mas isso também é prioridade. Moisés sabia aquilo que era importante na sua vida e na vida do povo de Israel. Às vezes você vai ter a bênção, às vezes você vai estar livre de maldição, às vezes você vai ter espaço para crescimento. Nesse momento, não esqueça que a presença de Deus ainda continua como a mais importante na sua vida.